Olá pessoal, na aula de hoje nós vamos falar a respeito dos efeitos. Essa é a quarta e última aula. Bom, vou ir para o meu ambiente digital e eu separei aqui alguns arquivos bem bacanas para a gente falar a respeito. Bom, a grande maioria das vezes, quando alunos, iniciantes, amigos, tem dúvidas a respeito do meio digital ou tem dúvidas a respeito de como pintar alguma coisa, as pessoas sempre pensam que você vai ter que pegar um brush e ir lá e fazer todo aquele efeito, né? Como, por exemplo, se eu fosse representar agora pelo, vou fazer uma esfera. A grande maioria das pessoas que eu conheço fazem essa escolha por pincéis duros porque acham que isso é digital e na real digital pode ser qualquer coisa, né? Então elas começam a desenhar detalhe por detalhe, já na primeira camada. Vou aumentar aqui para a gente poder enxergar melhor. Detalhe por detalhe, né? Dos fiozinhos, dos chumaços. Pegam esses pincéisinhos duros. E aí, numa próxima camada, eles tentam aplicar a camada de sombra, né? E geralmente fica aquela sombra mais acinzentada, porque o modo de multiplicação faz isso. Então, numa próxima camada, eles tentam já fazer o detalhe do pelo. Um detalhe feito, e não um efeito pré-pronto e extremamente expressivo. Então, na grande maioria das vezes, esse aqui é um trabalho que demora muito, ele se torna um trabalho extremamente demorado. Aqui, no caso, eu estou brincando rapidamente com o efeito do pelo, porque eu sei que é um dos tipos de efeito mais bacanas que tem de se fazer e que as pessoas acham mais interessante. E aí elas vêm e fazem detalhe por detalhe, né? Então, eu tenho duas advertências assim, espero que vocês não levem para o coração. Vai lembrar muito fotografia. E hoje em dia a gente tem a inteligência artificial que já faz isso, porque a inteligência artificial ela faz colagem fotográfica e faz um efeito bem rápido, né? E lembra muito um render 3D ou uma fotografia. A gente não pode esquecer que nós somos ilustradores e que a nossa função é interpretar, colocarmos a nossa alma no negócio, né? E aí, por último, vamos colocar um fiozinho de luz aqui. Lógico, dependendo do seu nível de paciência, da prática que você tiver, até pode ficar um efeito bacana, mas antes de eu começar a pensar em fazer esses tipos de efeitos aqui, eu sempre fico pensando assim, será que não está muito parecido com máquina? Será que não vai parecer que é uma coisa barata, né? Eu, Rodrigo, como ilustrador, quero ter o meu trabalho comparado ao trabalho de uma máquina, porque eu já recebi advertência no tempo que trabalhava em agência de publicidade, é o seguinte, ó. Olha só, se você demorar tanto para entregar isso aí que a gente está pedindo, a gente vai tirar uma foto do banco de imagens e vamos aplicar na campanha, porque está demorando demais, está atrasando o pedido e a gente já tem a conta do Shutterstock, que a gente vai lá e faz download do que quiser e já está dentro da nossa assinatura e infelizmente teu trabalho como ilustrador vai acabar ficando num segundo plano, porque está demorando muito. Desde aquela época eu comecei a pensar o quão valia pintar parecido com fotografia ou não, né? Aí em cima disso aqui, então eu sempre penso, mesmo que eu esteja no Photoshop, eu preciso de uma manifestação artística, eu preciso que as pessoas me reconheçam como Rodrigo, né? Então em cima disso aqui ainda viria mais, uma camada, né? Porque depois dá para colocar mais sombra. Enfim, no frigir dos ovos vai lembrar muito um efeito fotográfico e aí, de novo, a maioria das empresas, ou a maioria das agências, a maioria das editoras já tem a inteligência artificial. Então, esse tipo de trabalho seria um efeito... Eu só quero dar um exemplo do que é ir lá e fazer todo o efeito, né? Então, aqui desse lado, eu tenho... Aqui desse lado eu tenho o conceito de fazer todo o efeito. Então, às vezes as pessoas dizem assim, levei 30 horas, 40 horas para fazer tal coisa, e realmente elas levam. Mas aí você pensa que vai ficar muito parecido com uma colagem fotográfica. E a colagem fotográfica, ela é uma coisa barata
custa barato. Então, nós como ilustradores, nós temos que nos defender disso, né? Como é que a gente se defende da inteligência artificial e como é que a gente faz para não ser confundido com inteligência artificial? Pintando. Então, aqui desse lado eu dei um exemplo bem rápido. Eu dei um exemplo de pelo, mas pode ser pele, pode ser cabelo, pode ser água. Então, eu vou pegar uma pinceleira minha de óleo e vou te mostrar como que com poucas pinceladas eu consigo fazer isso. Aqui eu não estou querendo desmerecer o trabalho de ninguém, eu só estou dizendo que a gente pode ser extremamente expressivo com o mínimo de pinceladas possíveis. Por exemplo, aqui eu vou puxar, ó, chumaços. Lógico que aqui eu já estou juntando, né, gente, o conceito de teoria da cor com o conceito de realmente de pintura. Então aqui eu vou puxar assim, fazer esse pelo crescer dessa maneira. É da minha vontade que realmente ele fique com esse aspecto mais crespo, né? Se eu quiser eu posso diminuir mais algumas coisas assim. E aí em cima dessa cor eu posso avançar com um tom médio que eu já tinha escolhido antes para fazer esse efeito do puxado. Até a metade pode ser. Eu também posso me fazer valer de uma borracha texturizada para que não fique liso. Então eu vou buscar uma borracha da minha pinceleira. Vou aumentar a opacidade dela, ok? Vou puxar para fazer esse efeito. Estou só repetindo as cores que eu usei lá. Em cima disso aqui, eu posso trocar o pincel, ó, e pegar, vamos ver a textura desse. Essa é uma textura legal. Posso pegar esse pincel e começar a aplicar mais texturas. Começar a aplicar... Não seria essa cor, seria uma cor bem mais escura. Posso começar a aplicar as sombras mais profundas desse efeito, né? O que eu quero dizer com isso? Vocês imaginem a demanda da carreira de um ilustrador. Quando alguém te demanda alguma coisa, ele vai pedir no mínimo 20, 30 ilustrações. Raramente eu e os meus amigos a gente pega uma, duas ilustrações para fazer. Geralmente a gente tem que dar cabo de um projeto inteiro. Então a gente pensa assim, fazer todo aquele efeito é muito trabalhoso. Pintar liso é muito trabalhoso, né? Então, quando eu desenvolvi essa pinceleira, eu pensei, nossa, eu preciso manter meu trabalho expressivo e eu também preciso que as pessoas me reconheçam como Rodrigo, né? Não como uma máquina. Aqui vou aumentar bastante a opacidade e vou vir trabalhando com outra camada por cima para fazer esses chumaços. Caso eu queira delimitar uma margem a mais, eu posso pegar qualquer outro pincel de óleo ou posso pegar até um pincel de guache mesmo. Vamos ver esse aqui como é que funciona. Esse aqui tá bacana. E eu vou só fazer o seguinte, ó, eu vou afundar algumas camadas aqui da seguinte maneira, dividindo esses chumaços. É um efeito bem rápido. E aqui em cima, então, eu posso pegar um pincel que faça o efeito do pelo, realmente, ao invés de fazer o pelo por pelo, eu tenho alguns pincéis que eles fazem exatamente esse efeito do rasgadinho, né? Eu tenho esse aqui, deixa eu ver. Oil Dry Brush. Tenho trocentos pincéis Hard Bristles, esse aqui. Então eu vou pegar esse aqui, ó, e já vou fazer o acabamento. Ao invés da gente fazer um por um, a gente já vai ter o efeito dos pelos. Eu sempre digo, é meia dúzia de pinceladas, e o pincel correto, e a gente consegue até ficar mais real. O que deixa o aspecto de real não é você ir lá e fazer efeito por efeito, e sim você trabalhar com a teoria da cor. Aqui, para fazer jus, eu vou só adicionar
esses topos que eu adicionei antes. E a gente tem que levar em consideração também o seguinte, né? A gente sempre vai fazer uma arte maior do que realmente ela é, para a gente poder ter o efeito. Então, desse outro lado aqui, eu consigo ter uma arte muito, muito, muito mais expressiva, trabalhando o mínimo que eu puder, né? E a questão não é trabalhar o mínimo, a questão é você ser expressivo. Se aqui num determinado momento eu quisesse afundar um pouquinho mais essas texturas e dividir um pouco mais os planos, aí eu poderia fazer o seguinte, ó. Eu poderia pegar um pincel de qualquer outro que não fosse o de óleo da pinceleira e poderia estar afundando mais essas camadas. Aqui eu vou pegar a cor mais escura que eu coloquei ali do outro lado. E aí eu gosto de fazer o seguinte, ó, eu gosto de passar, pincelar no formato. Eu faço sempre o processo inverso. Isso aqui é só uma demonstração. E aí eu apago. Posso apagar com o mesmo pincel no formato que tem aqueles chumaços. Só para dar um pouco mais de drama, colocar coisas para frente, para trás. E consigo rapidamente o efeito da pelagem. Se você quiser trabalhar mais camadas, aí fica a seu critério, mas é extremamente mais expressivo a gente trabalhar com um pincel que faça os efeitos do que realmente a gente ir lá e fazer o efeito, né? Outra coisa, eu sempre gosto de fazer a arte no mínimo 3 vezes maior do que eu vou imprimir ela. Então notem na miniatura como esse lado aqui ficou extremamente mais vívido, extremamente mais expressivo. No caso, o primeiro lado, ele parece que foi feito por máquina, porque ficou uma coisa regrada, e do outro eu consegui um efeito bem mais de pelo, por exemplo, como se fosse um pelo de urso do mundo real, né? E então aqui desse outro lado eu tenho os pincéis que fazem o efeito. É a questão de tempo e é a questão de ser expressivo e é a questão também de ser lembrado. Então pensem nisso quando vocês optarem por um pincel digital, ok? Pensem em tudo isso. Aqui desse lado, ó, eu tenho um caçador de monstros que eu fiz com toda essa minha pinceleira. Ao invés de eu ir ali fazer cada detalhe, eu sempre opto por pegar pincéis que possam me ajudar. No caso aqui, ó, eu vou fazer um relance de luz vindo desse lado. Uma luz bem vívida nele. Então, em vez de eu fazer fio por fio, eu vou pegar algum pincel que possa me ajudar nesse efeito. Todo ele foi feito assim, né? Então, aqui, por exemplo, ó, eu vou aplicar uma luz vinda desse outro lado. Eu acho que essa luz não vai funcionar porque está muito parecido com a cor da pele, mas aí eu vou trocar. Até pode ser azul mesmo. Aqui eu vou trocar por uma cor complementar, por um lilás, pode ser, só para dar esse exemplo. Então, aqui, por exemplo, ó, eu vou fazer o efeito da luz batendo na barba, tocando esse lado também. Esse aqui, tecnicamente, seria um pincel que representa óleo, tinta óleo. Mas eu posso fazer uma arte híbrida, como eu sempre falo. Todos os meus trabalhos são híbridos. Eu misturo pincéis e os tipos de borracha que eu tenho, para que a gente consiga um efeito rápido e expressivo. Agora eu vou colocar uma ponta de luz ali também. Então, ao invés de eu ir ali e pintar cada coisinha dessas, eu tenho pincéis que ajudam a chegar nesse efeito, né, imediato e deixarem o meu trabalho mais expressivo, mais rápido, mais expressivo, né? Então aqui só tenho um exemplo desse caçador de monstros que ele ainda está interminado, coitado. Eu não tive mais tempo de pegar ele. Algumas batidinhas com a borracha a gente consegue um super efeito com poucas camadas. Vou me despedir desse arquivo e vou mostrar outra coisa bem interessante também a respeito disso, de fazer o efeito ou ter o efeito. Aqui, por exemplo, ó, eu fiz para Denise McCann, é a página 16 do Someone Left the Gates Open. Então, de novo, a grande maioria que faz mentoria comigo, ou algum amigo que eu dou alguma dica, que a gente diz assim, toma, termina isso para mim, ou pinta, a pessoa pega um pincel duro,
Vou fazer a continuação disso aqui, tá? A pessoa pega um pincel desses duros. O problema não é o pincel duro, o problema é a técnica só. Vou fazer isso até aqui. Fazer essa basezinha até aqui. Vou fazer uma porteirinha e essa basezinha até aqui, tá? Faria duro. E aí, no caso, se eu pedisse para dar continuidade, né, uma camada a mais, e a pessoa iria e desenharia cada coisinha dessas. Vocês imaginam um livro de 32 páginas, a gente fazendo cada efeitozinho assim, o tempo que não levaria. Existem umas coisas nos contratos chamadas deadlines, que é o prazo que você tem para entregar. Então, assim, olha, às vezes eu vejo nos grupos de Facebook as pessoas dizendo, levei tantas horas para fazer isso. Não dá. Tecnicamente não dá para isso. Aí você vai dizer, não, mas eu não quero trabalhar na área, eu quero só me divertir. Digo, sim, mas para você se divertir, você tem que aproveitar e também tem que ser uma coisa bacana, né? Você vai querer que as pessoas gostem do seu trabalho e digam, nossa, como você foi expressivo, como ficou bacana, né? E não você penar, porque a maioria das vezes as pessoas ficam penando e dizem, meu Deus, levei tantas horas para fazer isso. E aí se fosse fazer esse mastro também, a pessoa iria no mastro, né? Não é a respeito de pintar chapado, mas é a respeito do tempo que se perde fazendo o efeito, né? E aí vai lá e faz o efeito assim. E o problema também não é esse, o problema é lembrar serviço de máquina, né? Então eu vou mostrar para vocês como é que eu penso na hora de fazer isso. Então aqui desse lado a gente tem fazer o efeito e do outro lado a gente vai ter o efeito em si. Eu vou pegar essa cor base, tá? E vou até colocar uma camadinha por trás para mostrar para vocês as texturas. Para fazer essas texturas eu usei esse aqui, ó. Na verdade eu usei este, que é um pastel grain. Então eu vou fazer a continuação dele primeiro com a base. Esse pincelão, quando a gente usa grande, ele mostra o efeito, ele tem um efeito pastoso, né? Que é o efeito da barra de pastel em si, giz pastel em barra. Só que se a gente usar ele do modo grande, né? Ele faz o efeito das texturas. Mas primeiro eu delimito o seguinte, ó. Eu vou fazer rapidamente aqui a continuação. Não vou fazer muito grande, que é para dar tempo e não ficar penoso. Fiz a continuação aqui. Nunca penso em detalhes e acabamento nessa parte. Vou fazer vindo até aqui. No caso, eu estaria transformando uma ilustração de página única, que é o caso do livro da Denise, numa ilustração de spread pages. Page, não tem S. Que seria uma ilustração de página dupla. Agora, em cima disso aqui, eu faço o seguinte, ó. Eu estou coletando a cor mais clara, e aí eu abro bem esse pincel. Abro bem esse pincel. E, tecnicamente, ele já faz o efeito para mim. Vocês imaginam, não daria tempo de eu ter feito isso para Denise se eu tivesse penado em fazer isso. Notem que ele já faz um colorido bacana, né? Você pode trabalhar com mais de um tom também. Em cima disso, então, eu pego uma cor azul, um azul mais vívido, diminuo a opacidade, vou lá e troco de brush também. Vou usar esse aqui. Acho que pode ser esse aqui, que é mais granulado ainda. Sabe? O pincel faz o efeito para mim. Não significa que eu esteja com preguiça, mas significa que eu ganho tempo e ganho expressividade na hora de fazer isso. Se eu quiser apagar alguma coisa, eu volto e pego algum pincel, alguma borracha dessas que combine com o meu trabalho, que no caso é essa, ó. Ok. E aí o acabamento, aí eu posso optar por um pastel, algum pastel que... Aqui, chalk pencil. Algum pastel que aí faça um pouquinho mais de detalhe. Por exemplo, aqui, ó. Eu vou puxar uma camada extra. Eu vou pegar algum pincel que faça um pouquinho mais de detalhe. Mas esse pouquinho mais de detalhe é para me ajudar. Não é porque é livro infantil, tá? Esses pincéis só funcionam com livro infantil. Não, eles funcionam com qualquer coisa. Eu vou te mostrar antes de terminar essa aula.
Essa aula é mais uma demonstração do universo das texturas do que qualquer outra coisa. Eu estou mostrando como eu faço para trabalhar com eles. Aí ficam as folhinhas, tá bom? Agora, se eu quiser terminar esse aqui também, ó, eu vou puxar mais uma camada e fazer só mais um. O que que eu faço? Eu faço a forma básica dele com algum pincel que cubra com mais facilidade. Esse aqui vai ter que ir por cima. Que cubra. Ok? A parte do topo dele é mais clara. A luz está batendo ali. E aí eu posso fazer o seguinte, ó, eu posso afundar um pouco essas sombras e também pegar um pincel texturizado. E na hora de eu passar a sombra, eu volto a pegar mais um pincel com textura para fazer essa sombra. E aí é a mesma técnica, eu só diminuo a opacidade da camada, pego o pincelão, sombreio no formato que a coisa tem. Aqui nessa moitinha que tem na frente é o mesmo processo. Eu vou pegar a cor natural dela, passar pela frente, que essa moita está por cima. Se eu abrir, ele vai fazer o efeito das folhas, ó, quando a gente abre. E aí eu só pego uma cor mais clara. Sempre que eu tenho dúvidas, puxo uma camada extra. Se você flutuar ele no formato que a moitinha tem, já é meio caminho andado. Quer apagar alguma coisa? Escolhe qualquer pincel texturizado, qualquer borracha texturizada do kit. Aplica aqui. Quer fazer o acabamento? Escolhe algum outro pincel e faz o efeito das folhas. Agora sim eu estou desenhando. Outra coisa que dá para fazer, ó, ele tem uma versatilidade, todos esses sets eles têm uma versatilidade bem grande. Notem que ele casa perfeitamente, todo o estilo casa, todo o set ele casa, né? E temos rapidamente então o efeito. Se eu quiser colocar essa trilha correndo das galinhazinhas, eu posso pegar a ferramenta laço, tá vendo? Essa poeirinha. Escolho alguma cor daqui. Vou trocar de pincel de novo. Pode ser esse aqui. Abro bem ele. Passo. E aí, para botar uma cereja no bolo, eu vou lá na pinceleira de aquarela. Eu instalei por último. Onde que tá? Fall. Com a mesma cor para fazer. Esse tipo de efeito eu uso muito para disfarçar acabamento. Quando tem muita coisa para fazer num curto período de tempo, ele faz um efeito bonito e disfarça a falta de acabamento, né? Disfarça maravilhosamente bem. Não é preguiça, é simplesmente tempo, a questão tempo. E é isso aí. Rápido, prático, eficaz. Então, notem que rapidamente eu consegui fazer isso. Isso é uma ilustração de página que eu pinto em 2 horas. Eu perco mais tempo pensando na composição e no quanto eu vou ser precioso porque eu estou amando muito o que eu estou fazendo, do que realmente fazendo o efeito em si. Agora, eu vou falar de uma coisa bem bacana. Por exemplo, esse aqui é um workshop do sereio no copo. Eu vou lá pegar a camada da sombra dele. Pegar a camada da sombra que está aqui e vou refazer essa camada da sombra. O efeito aquarelado é um efeito muito difícil de ser reproduzido e eu vou contar para vocês que foi a pinceleira que eu mais penei para acertar. Foi a mais difícil. E foi a que eu mais gostei. Então aqui, por exemplo, ó, eu vou continuar com o modo de mesclagem e multiplicação. Vou escolher algum tom de lilás. E por que eu estou falando isso? Porque muitas vezes as pessoas querem fazer o efeito de aquarela. E como é que elas fazem o efeito da aquarela? Elas pintam, né? Elas pintam a aquarela de novo com aqueles pincéis. Nada contra a pinceleira básica do Photoshop, nem a pinceleira básica de nenhuma
de nenhum lugar, mas, por exemplo, para fazer o efeito da aquarela, as pessoas costumam fazer assim, e aí botam menos opacidade, né? Fazem assim. De novo, a história do ir lá e fazer o efeito. Aí aplicam uma camada mais clara e elas pegam também e colocam uma textura por cima, né? Isso foi relatado pelo meu amigo Tom, que ele disse: eu não consegui, Rodrigo. Eu joguei uma textura do Google em cima. Então, no caso aqui, ó, isso aqui já é uma textura feita com os meus pincéis. Ela foi feita com os meus pincéis. As pessoas vêm aqui e jogam uma textura por cima. E aí você tem alguma coisa extremamente padronizada. Ficou um efeito de aquarela? Ficou, mas quem fez foi a textura por você. E não você. Imagina fazer tudo isso num trabalho. É a morte, né? Então, de novo, a questão do efeito feito pelo efeito do pincel. Então, no caso aqui, ó, eu tenho trocentos pincéis de aquarela que fazem esse efeito bacana. Vou pegar qualquer um aqui. A própria pinceleira de aquarela, ela faz efeitos bacanas. E isso aqui não é um retardo do meu software, tá? Isso aqui é o efeito que o pincel de aquarela faz. Então, ao invés de você ir lá e fazer, isso aqui, no caso, que está acontecendo agora, é o que eu acabei de fazer. Pintei, esfumei, passei camada, joguei textura por cima. No caso, o próprio pincel faz. E notem que cada vez que eu flutuo ele faz coisas diferentes. Eles vão fazendo padrões e mais padrões. Então, eu desenvolvi isso para ganhar mais força e mais rapidez na hora do meu trabalho. Poxa, para que eu vou ir lá e fazer o efeito? Eu quero que o pincel faça o efeito por mim e eu consiga ser expressivo. Então, aqui eu vou fazer o seguinte, ó. Esse arquivo está muito grande. Então, eu vou passar e ele vai fazendo o efeito por mim. Notem que quando eu passo em cima do azul, ele também vai trocando a cor do azul, igual acontece na aquarela de verdade. Então, eu acho isso muito importante. Agora, para a gente fechar com chave de ouro, esse efeito da água aqui, por exemplo, ó, eu também vou fazer um balãozinho de texto. Vou tirar isso daqui, tá? Vou colocar esse balãozinho de texto coberto e vou mostrar para vocês como eu faria esse efeito da água. Muito simples, né? Eu poderia simplesmente pegar qualquer cor aqui do fundo, tá aplicando ele com esse efeito aquarelado, ao invés de ter que estar fazendo o efeito. Posso estar trocando de novo. Posso estar pegando algum outro brush. Vou pegar esse aqui. Que ele já vem granulado e está fazendo um box de texto para cá. Rapidinho. Só que eu vou deixar ele numa cor mais semelhante àquele fundo, que não ficou tão semelhante, não ficou tão verde. Ops! Aqui já é uma coisa boa. Aí eu posso trazer qualquer um de enxovalhado. Eu gosto, você diz, meu Deus, como você usa? Eu gosto bastante, porque no método tradicional eu uso bastante a história do enxovalhado. A questão não é fazer uma água realista, e sim representar a água de uma maneira descontraída. Representar essa água. Eu acho que eu optei por muito cinza. Vou fazer assim, e aí sim eu uso um modo de mesclagem. Os modos de mesclagem aqui são importantes. Que seria um balãozinho mais escuro. E aí, para completar, então, eu poderia voltar para algum pincel
algum pincel que fizesse uma cobertura maior, pode ser um pincel de guache, por exemplo. Vou usar esse aqui. Vou usar esse aqui. Então, aqui em cima eu faria o desenho... Ops! Faria o desenho... Faria o desenho, gente... dessas ondas, né? Que eu optei não por uma onda real, mas uma onda extremamente cartoonizada. Posso aplicar a dinâmica da forma. E o texto pode ir aqui em cima. E eu posso estar apagando isso ao meu gosto também, depois, para ficar bacana. Posso aumentar ainda mais o tamanho da borracha e deixar o acabamento granulado sem ter que aplicar a textura, sem ter que fazer o efeito. Deixar o efeito ser feito. Efeito ser feito. E eu acho que aqui faltaria só mais uma camadinha. Aqui sim eu posso botar multiplicação. E aqui eu opto por esse pincel aqui. Então, aí eu vou só diminuir a opacidade para ele não ficar muito pesado. E vou passar ele para baixo disso, que é para não dar... Se eu quiser acomodar o texto de um lado e colocar uma sombra para o outro. E de novo, se você não gostou de qualquer coisa, você pode voltar lá e apagar e já fazendo o mesmo fluxo. Fazer uma onda mais escura também. E para o texto ficar aqui em cima, a gente poderia simplesmente optar por uma mancha gráfica. Vamos supor que o texto fique aqui. Tá? Fique aqui no cantinho e não tenha todo aquele texto que o Chris botou. Tenha um texto normal. Então eu faço uma representação bem bidimensional de algum splash. E aí, por último, coloco o enxovalhado. O enxovalhado está entrando porque é água, né? Ups. Pronto. Seria uma segunda opção para mostrar para o Chris. O livro já foi até publicado. Então, consegui rapidamente um efeito, né? Eu quero mostrar para vocês uma coisa bacana antes de eu terminar, que eu estou fazendo com outra pegada, né? Ela tem um cunho mais comercial, digamos assim. Não que livro infantil não seja comercial, mas ela não tem uma pegada tão livro infantil, né? Ela tem uma pegada mais de arte gráfica para publicidade. E vou mostrar então para vocês tudo que eu fiz para... Deixa eu abrir essa pasta aqui. Vou mostrar tudo que eu fiz então, que eu estou fazendo no momento, como um cartaz de publicidade. Pedi para abrir com Photoshop. Cartaz para publicidade que eu achei a necessidade de ser representado com arte gráfica e não com uma ilustração realista, né? Aqui, por exemplo, eu estou fazendo para a Prefeitura de Canela, aqui do meu estado, do Rio Grande do Sul. Então, eu fiz algumas e usei exatamente esses pincéis de textura. Eu até frisei bastante, precisa ficar com cara de arte gráfica. O meu objetivo não foi reconstruir uma catedral realista com todos os efeitos, e sim uma arte que pudesse ser botada em cartaz, site, estampada em camiseta, para que ficasse com essa cara. Então, eu sempre digo, o cunho da arte... o cunho do trabalho, quem decide é você. Os pincéis estão aí e dá para fazer mágica com eles, tá? Esse aqui é o esboço colorido, no caso. O final não foi nem esse. O final foi esse aqui, ó. Que eu refinei mais ainda, deixei ele mais refinado. Usei horas pincéis duros, horas texturas. Todas essas texturas que eu acabei de mostrar para vocês, isso vai para impressão, isso vai realmente para os banners da cidade de Canela. Bom,
O objetivo da aula de hoje foi mostrar, então, você passar trabalho fazendo o efeito e você usar alguma ferramenta que te possibilite ter o efeito de uma maneira rápida, prática e eficaz. Digita aqui nos comentários para mim o que você achou e a gente se vê em breve. Tchauzinho.